Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 221, Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, esse vídeo é de número 221 e dando sequência, o tema, né, dando sequência nos outros vídeos, os assistentes. Então, aqui nós estamos abordando as pessoas que podem participar de uma reunião mediúnica de desobsessão numa casa espírita séria, é óbvio, e também as que não podem. Então, quem são as pessoas que podem participar de uma reunião de uma casa espírita séria? É óbvio que exclusivamente, excepcionalmente, só os médios. Só os médios sensitivos, só os médios portadores de faculdades mediúnicas educadas, de psicofonia, enfim, na reunião mediúnica de desobsessão, só os médios. Também o doutrinador, né? Então, nós vemos aqui que tá meio que polêmico essa página aqui do livro, porque Hermínio Miranda, ele cai muito em contradição de acordo com tudo aquilo que a doutrina nos esclarece. Pois, para dar sequência, eu vou voltar 2 linhas aqui, para que possamos dar sequência. Aí ele diz assim: enfim, há sempre razões respeitáveis quando um dirigente espiritual de nossa confiança propõe que o trabalho seja feito à parte. Nós já esclarecemos a respeito desse assunto em outros vídeos, né? Quando tivemos a oportunidade de dizer que, por serem os benfeitores espirituais verdadeiros numa casa séria, numa casa espírita séria, eles mesmo que não realizam esse trabalho jamais à parte. Pois você observa aqui, evidentemente, dando sequência, não poderia ser realizada sob as condições normais. O que ele está querendo dizer aqui? O que Hermínio Miranda está querendo dizer aqui? Que um trabalho especial a uma pessoa especial, a uma pessoa obsidiada, por exemplo, ela não poderia ser realizada em outros trabalhos em condições normais. Então, por exemplo, hoje, na reunião mediúnica de desobsessão, não podemos atender o caso de um obsidiado ao extremo, obsidiado esse
que encontra-se ao ponto de cometer um suicídio, ao ponto de se suicidar. Então, nós não podemos, é o que ele está querendo dizer aqui, nós não podemos atender o caso daquele nosso irmão obsidiado. Por quê? É o que ele está querendo dizer. Eu já vou ler para você ver. Porque o caso daquele obsidiado tem que ser feita uma reunião à parte só para aquele obsidiado sozinho participar da reunião mediúnica de desobsessão, que é ali onde os mentores atrairão o obsessor graças à presença do obsidiado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por milhões de questões. Os mentores espirituais, eles não precisam da presença do obsidiado para poder tratar o obsessor. Os mentores espirituais sérios de uma casa espírita séria, eles precisam praticamente só dos médios ali educados, faculdades mediúnicas educadas, do doutrinador e de mais ninguém, porque os mentores sabem que o obsidiado, ele encontra-se em total desequilíbrio, em total desorganização psíquica, mental. Obviamente, o obsidiado, ele não tem conhecimento, ele tem pouco amor também, ele tem pouca resignação, aceitação, paciência. O obsidiado, geralmente, ele é mais alterado, enfurecido. Por esses motivos todos, os mentores espirituais de uma casa espírita séria, verdadeiramente séria, eles não permitem que um indivíduo nessas condições participe de uma reunião mediúnica de desobsessão. Se, para participar de uma reunião mediúnica de desobsessão séria, o candidato, vamos usar esse termo, o candidato médium sensitivo precisa ter conhecimento, amor, caráter, precisa ter um pouco de disciplina, de equilíbrio. Imagine uma pessoa que não seja o médium ali. O doutrinador sério, o doutrinador também, mas o dirigente espiritual daquela casa séria, ele não comete um crime desse jamais. Então, olha só para você ver. Nestes casos, né? Nestes casos, os espíritos orientadores solicitarão uma sessão especial, pelo amor de Deus. Nunca que os mentores espirituais verdadeiros e sérios solicitam uma reunião, uma sessão especial para tratar
daquele caso. De forma alguma. Com todo respeito, se na casa que você trabalha isso acontece, fica atento, porque isso não é obra de espírito sério, e sim de espírito charlatão, mistificador. Às vezes as pessoas podem se assustar com a nossa forma de trabalho aqui, porque as pessoas estão acostumadas, conforme elas conhecem, conforme nunca ninguém as orientou conforme nós estamos orientando aqui. Veja bem, estas orientações, elas não são nossas. Essas orientações, elas encontram-se contidas nas 5 obras básicas. Você precisa estudar os 5 livros da doutrina dos espíritos, as 5 obras básicas da doutrina. Você precisa estudar uma boa parte das obras de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo. Você precisa você precisa trazer de existências passadas uma certa bagagem. Você precisa frequentar alguns cursos à noite no plano espiritual. Enfim, a pessoa precisa ter uma certa bagagem para chegar a esse consenso, para chegar a essa mentalidade, à luz da doutrina dos espíritos. Que sem essa bagagem, eu confesso a você, as pessoas não conseguem, de fato, separar o joio do trigo, não. Porque, veja bem, só de dizer isso aqui, evidentemente, nessa hipótese, a sessão exige tais cuidados que, obviamente, não poderia ser realizada sob condições normais. Neste caso, os espíritos orientadores, que são os mentores espirituais da casa, solicitarão uma sessão especial. Uma sessão especial. Os mentores espirituais não carecem de reunião especial para tratar quem quer que seja. Uma vez que ajuda-te, que o céu te ajudará. Uma vez que você, passando pelo atendimento fraterno naquela casa espírita séria, você demonstra ali para o atendente fraterno e para os mentores espirituais daquela casa séria, se que você realmente está disposto à auto-evangelização, à auto-desobsessão. A autodesobsessão. Porque a autodesobsessão, conforme já dissemos aqui em outros vídeos, que significa a autodesobsessão? A autodesobsessão, ela pode ser realizada dentro de casa, na rua, no supermercado, na fila do banco, pode ser realizada no trabalho, onde quer que a pessoa se encontre. Autodesobsessão. Autorreforma íntima. Autoburilamento. Então, ser dócil em casa com a família, ser educado na rua, no trânsito, na sociedade, no trabalho, isso é autodesobsessão.
o obsidiado, ele tem por dever e obrigação, na casa espírita séria, através do atendente fraterno, receber orientação para que ele haja em casa, na rua, no trabalho, na autodesobsessão. Olha, você precisa autodesobsidiar em casa. Mas como que eu me desobsidio em casa? Sendo dócil com a tua esposa, sendo dócil com o teu marido, sendo dócil com teus filhos, tendo paciência com teus filhos, tendo paciência com teus pais, tendo paciência com os teus parentes, com os teus irmãos, com os teus familiares, sendo dócil, tendo educação, tendo paciência, resignação, humildade, aceitação. Na rua também, haja com docilidade com as pessoas, procure ser educado no trânsito. Isso é autodesobsessão. É autoeducação. No trabalho também, você procura ser dócil com os funcionários, procura ser dócil com os amigos, porque todo mundo é obsidiado, né? Então todo mundo tem que trabalhar a autodesobsessão onde ele se encontra. Não é transferir a responsabilidade 100% para a casa espírita no dia da reunião de desobsessão, não. Conforme já dissemos em outros vídeos, nós, obsidiado, por exemplo, obsidiado, eu devo trabalhar 99% da autodesobsessão, eu devo me desobsidiar 99% fora da casa espírita e 1% na reunião mediúnica de desobsessão, assim mesmo, não necessitando que eu, na reunião mediúnica de desobsessão, ali esteja presente. E sim, só os médiuns desenvolvidos, a educação mediúnica e o doutrinador e os mentores. Por isso que batemos essa tecla. Os mentores espirituais, eles não necessitam da presença do obsidiado em reunião nenhuma, quanto mais em reunião especial, conforme Hermínio está dizendo aqui. Vamos continuar. Aí você pode dizer assim, mas então você está falando mal de Hermínio? De jeito nenhum. Nós só estamos tentando mostrar o outro lado da moeda. É bom que isso aconteça. É bom que isso aconteça, para que as pessoas raciocinem de que em espiritismo não se permite a presença do autopersonalismo. Eu podia muito bem fazer com que o meu personalismo aqui se manifestasse, porque Hermínio Miranda, um autor renomado no Brasil e no mundo todo, está dizendo, por uma questão de respeito ao nosso irmão Hermínio Miranda, gente, tem que ser desse jeito aqui. Ele está dizendo, então vamos respeitar. De forma nenhuma. Comigo não. Comigo não. Ou prevalece, eu disse para a avó isso, essa noite passada, ou prevalece a luz da doutrina dos espíritos, ou nós paramos com o esmiuçamento nesse livro. Ou prevalece-se a luz da doutrina dos espíritos, vó, ou eu paro com o esmiuçamento, porque a responsabilidade é minha.
e eu não quero responder depois por conivência aquilo que não encontra-se de acordo com a doutrina dos espíritos. Luiz, então quer dizer que está errado o que ele está dizendo? Não estou dizendo que está errado. Eu estou querendo dizer que nós estamos mostrando o outro lado da moeda. Então veja bem, nestes casos, os espíritos orientadores solicitarão uma sessão especial em dia e hora previamente combinados, designando ainda quem dela deve participar. Olha só para você ver, designando ainda quem dela deve participar. Então, os mentores, eles têm 10 médiuns numa casa. Então, ali eles vão, através do médium, eu vou usar esse termo para ficar mais fácil. Eles ali ainda, através do médium, incorporado no médium, eles ainda vão apontar os médiuns que deverão participar daquela reunião especial, me desculpe, aquela reunião, aquele caso. Então, tem 10 médiuns, o mentor pega e fala assim, o José, o Antônio, o Pedro, o Benedito e o Godofredo vão participar. E aqueles que não foram apontados pelos mentores? Porque, gente, médiuns é melindroso. Médium é invejoso. Médium é ciumento. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque eles dizem que não, mas são. Médium se ofende com a facilidade imensa. Médium, ele fica contrariado imensamente, com a facilidade tremenda. Médium, ele se desequilibra mentalmente em questão de segundo, devido à autossensibilidade dele. E com isso, porque ele não foi apontado pelo mentor, olha a bagunça. Vê se isso é coisa de mentor espiritual sério. E porque eles 5 não foram apontados pelo mentor da casa a participar daquela reunião de desobsessão séria, aquele obsidiado, eles podem ficar de fora realmente daquela reunião, mas em casa pensando assim, mas por que o mentor não nos convidou? Será que nós estamos falhando em alguma coisa? Você consegue entender? Será que eu não estou trabalhando corretamente? Onde é que eu estou pecando para que o mentor não me convidasse? Por que não me convidou? Ah, tem alguma coisa aí. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar por que eu não sou convidado. Por que eu não fui convidado? Então, esses pensamentos dos médiuns que não foram convidados detona com todo tipo de trabalho mediúnico de desobsessão numa casa espírita, séria e não séria. Porque eu costumo dizer, médium não é gente. Médium, o termo já diz, médium. Ele não é nem baixinho de tudo e nem altão. Ele está no meio. Ele é complicado. Ele é uma galinzé. Você sabe o que é galinzé, né? Uma galinhinha baixinha. Aqueles galinzé. É provocador. É uma bagunça. Sabe? Ele só arruma problema. Por isso é médium. Porque se fala que ele é baixinho, e por ele ser médio, você chama ele de baixinho,
Aí que ele mete a espora em você mesmo. Então vamos dar o nome a ele de médio, mas é lógico que isso aqui é só colocação nossa, né? Que médio é o intermediário. Mas na questão de personalidade, na questão assim de humano, de ser dócil, naquela hora, gente, ele se desequilibra emocionalmente, psicologicamente, porque nós não fomos convidados. Por quê? E por mais que o mentor ali justifique, ninguém aceita a justificativa. Porque realmente não tem justificativa. Ou participa os 10 médios que na casa trabalha, ou não participa nenhum. Porque não existe essa de trabalho especial a um caso de tamanha necessidade, porque não existe tamanha necessidade para os mentores espirituais. Conforme já dissemos, os mentores, eles não precisam nem de nós médiuns para poder realizar os trabalhos mediúnicos de desobsessão. Eles não precisam de nós. Os sérios, não. Você acha que o Dr. Bezerra de Menezes e o Eurico Barçanufo, esses seres, eles precisam de nós? Ali na casa espírita? Não. Nós, sim, quem de fato precisamos deles. Por isso a doutrina dos espíritos nos orienta a auto-evangelização, a autodisciplina, reforma íntima, correr atrás do conhecimento, amealhar amor, correr atrás da reforma íntima na questão transformação de caráter, transformação de ética, correr atrás da benevolência, da indulgência, da paciência, da aceitação, da resignação. Nós devemos correr atrás, autoeducando nossos dons mediúnicos e nos colocando à disposição dos mentores espirituais. Como se diz assim, ó, estou aqui preparado. Conte comigo. Nós quem devemos nos colocar de prontidão frente a frente aos benfeitores espirituais. Educados os dons mediúnicos. E não eles. Eles já se encontram nas condições deles, sempre preparados, resignados. E não nós. Nós é que temos que nos preparar, e não eles. Então, os sérios, eles não precisam de nós, e sim, nós que precisamos deles. Vamos para o próximo vídeo dar sequência nesse assunto.